Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, mais uma vez, feito pela Emerge, né? E saúdo todos da mesa, na pessoa da doutora Kátia Monerá. Antes de começar o meu tema, que é sobre regime de bens, eu vou fazer a publicidade do livro, senão depois ele me espanca lá e atormenta. O livro do Luiz Paulo é realmente, e agora tirando brincadeiras à parte, hoje o Luiz Paulo é hoje talvez uma das maiores, se não a maior autoridade em direito sucessório no Brasil. Se tivesse que escolher 2 nomes, eu escolheria o dele e do professor Zeno Veloso, em matéria de direito sucessório, né? Esse livro é um verdadeiro tratado, tudo que eu disse no prefácio é a mais pura expressão da verdade. O senhor Luiz Paulo colocou toda a sua alma e a sua vida nessa obra, a obra é completíssima, tem tudo sobre direito sucessório, e eu concordo com tudo que tem no livro. Se eu disser, eu ia falar 99%, mas aí depois eu posso ser agredido. Então, eu concordo, que você sabe que ele vai com 100% do que é que consta. O livro é muito bom, muito completo, ele cita todos os acordos, cita a divergência doutrinária, e o mais importante, né, que é a posição do Luiz Paulo, e é a posição que eu e o professor Marco Aurélio, nós estamos escrevendo a coleção Direito Civil, eu assino 4 volumes e ele 4. Eu assino o volume de Parto Geral, Obrigações, Família e Sucessões, e ele o volume de Teoria Geral dos Contratos, Contrato em Espécie, Responsabilidade Civil e Direito das Coisas. Cada um com volume autônomo, até para que o leitor saiba quem está escrevendo e dizendo o quê. E o único pacto que nós fizemos, o verdadeiro pacto convivencial, pacto antinupcial, foi de que toda vez que nós fôssemos posição vencida na doutrina, nós deixaríamos isso de maneira clara para o leitor. E o professor Luiz Paulo faz isso, o que é de extrema importância e que demonstra, não é, bastante honestidade intelectual. Às vezes o autor tem uma posição, ele passa aquilo como ponto pacífico, e numa nota de rodapé escondida, ele cita lá um acordo que é divergente do que ele sustenta, e às vezes o aluno mais desavisado, achando que aquilo ali é pacífico na doutrina, e quando vai dizer, não é. No caso, por exemplo, da uniões paralelas, que os legisladores passam com seus livros como se isso fosse pacífico, e é pacífico na jurisprudência do STJ, que não é possível de não passar. Então, eu até concordo também que deve ocorrer, mas eu acho que o autor tem a honestidade intelectual de deixar isso claro para o seu leitor, não escondido numa nota de rodapé, mas com todas as venas, quando ele é ponto vencido, dizer, na doutrina tem um posicionamento minoritário, mas vamos falar aqui numa matéria que vai tratar da parte do direito patrimonial. Eu gosto mais de falar da parte do direito existencial, do direito de família, né? Mas aqui, como diz o professor Silvio Capanema, o nervo que mais dói no homem é o bolso. Então, vamos tratar da questão do patrimônio, que também tem reflexos bastante importantes aqui. Essa questão do regime de bens, o Brasil já há muito tempo deu um salto, desde 77, que passou para o regime legal, em vez de ser o regime da comunhão universal, ser o regime da comunhão parcial de bens, o que melhorou bastante. E o ordenamento disponibiliza regimes de bens standard previsto no Código Civil. Esse regime vai reger a situação patrimonial do casal durante o casamento e vai também resolver as questões de uma possível dissolução desse casamento, quer por separação, quer por divórcio, quer por dissolução de união estável. Eu falo aqui separação porque, apesar de eu ter um posicionamento de que após a emenda 66 não há mais separação judicial no Brasil, esse posicionamento me parece também que já não é mais o majoritário hoje e parece que a legislação não caminha nesse sentido. Eu entendo que a partir da emenda 66 não há mais separação, só haveria divórcio, pela redação do texto constitucional. É verdade que o texto constitucional é muito ruim,
porque ele diz que o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. Primeiro que não é só pelo divórcio, pela morte também. Mas, enfim, o texto é bastante controvertido. Eu e grande parte de autores entendem que não há mais separação, mas, por exemplo, lá na Academia Brasileira de Direito Civil, da qual eu e o professor Marco Aurélio fazemos parte, e brevemente esperamos do professor Luiz Paulo Vieira de Carvalho, lá há um enunciado dizendo que a separação judicial permanece. Aquele enunciado do CJF, né? Do CJF também entendeu que a separação judicial permanece mesmo com a emenda constitucional. Vários autores, principalmente os paulistanos, defendem que continua a separação. É o caso da professora Regina Beatriz, é o caso do professor Nelson Neri e Rosa Maria Neri, é o caso de, enfim, de vários autores. Então, há uma divergência se essa separação continua ou não. Para nossa perda, o novo Código de Processo Civil expressamente se refere à separação, em vários momentos, quer quando ela é litigiosa, quer quando ela é consensual. Então, até nessa edição nova dos comentários ao Código de Processo Civil, o professor Nelson Neri sustenta que exatamente por isso continua em vigor a separação no Brasil. Então, por isso que eu me refiro, volta e meia, à separação, divórcio e dissolução de união estável, em vista dessa divergência que graça no direito brasileiro e depois seria até matéria para um outro debate, né? A doutora Kátia Monerá está querendo fazer um simpósio aqui, um encontro só sobre o novo CPC, e nós vamos poder debater se o Código de Processo Civil teria o poder mesmo de reviver o instituto que foi excluído do direito material. Me parece que não tem esse poder, mas, enfim, fica aí a divergência. A primeira questão é quando começa a vigorar esse regime de bens. Parece relativamente tranquilo, pelo 1575 e pelo 1576, que o regime de bens vigora no Brasil a partir do casamento. Isso não tem nenhuma dúvida. A união estável vai depender de prova. A união estável é a situação fática, que depende de prova, então vai ter que demonstrar o termo a qual do início dessa união estável, para saber se aquele bem foi adquirido durante a união estável e, como consequência, está dentro do regime de bens da união estável ou não. Na união estável é bem mais complicada essa determinação do momento a qual, do termo a qual do início do regime de bens, porque a união estável, ela, na vida real, como é que se começa uma união estável? Ninguém conhece uma pessoa pela primeira vez, você aprende muito prazer, meu nome é Leônia, muito prazer, meu nome é Maria, vamos constituir uma união estável, não é assim, né? Como é que é a união estável? Tu vai, conhece, bate um papo, aí sai, né? Toma um chopp, tem uma situaçãozinha melhor, toma um vinho, vai comer a pizza, tá duro, vai para a lagosta gratinada, tá bem de vida, não é verdade? Aí cai naquele instituto tradicional da nova juventude, instituto do ficar. Aí fica. Né? Aí ela vai para a casa dele, ele é solteiro, ela começa a chegar lá na sexta-feira, sai depois do Fantástico, né? Na hora do Fantástico. Aí tem um feriado na quinta, ela diz que vai aproveitar, vai emendar e já vai para a casa dele na quarta, ele está apaixonado, bobo, acredita e gosta, então ela já fica de quarta até domingo. De repente bate uma depressão nele, ela vai tirar um plantão na quarta, e depois de 6 meses, 7 meses, ela está na casa dele ocupando 2/3 do armário dele, não é verdade? Pasta de dente, etc. Centenas de sapatos, e eu vivi isso, centenas de sapatos, fazer um cômodo só para acomodar os sapatos. É verdade, não é brincadeirinha não, é verdade. Então, e aí está a união estável. Então, você caracterizar essa união estável, ela é bastante fluida, essa fixação desse termo acordo, ainda quando eles façam um contrato de convivência, um contrato de união estável. Porque pode ser que esse contrato de convivência e união estável seja feito muito posteriormente já à constituição da união estável. Então, nem isso significa. E mais, ainda que tenha um contrato de união estável, se não tem nenhum dos requisitos da união estável, não haverá união estável. Mesmo que haja contrato de união estável, se eles não vivem junto, com publicidade, etc., não haverá união estável. Então, esse termo acó aqui na união estável, ele é bastante complicado, vai depender de prova, enquanto que no casamento eu tenho um fato formal que fixa o termo acó do início do regime de bens.
Já o término do regime de bens, ele tem uma previsão legal para o casamento aqui, que é o 1575 e 1576 do Código Civil, que diz que com a separação, não é? E com certeza muito mais com o divórcio, extingue-se o regime de bens do casamento. Não só agora com a sentença de separação ou de divórcio, mas também, como pela Lei 11.441, houve a possibilidade de se fazer separação ou divórcio extrajudicial, também após a escritura que dê a separação extrajudicial ou divórcio, também ali extingue-se o regime de bens. E a jurisprudência vem oxigenando e entendendo que também se deve entender como rompido o regime de bens quando há uma separação de fato entre eles, uma convivência, cessou a convivência entre eles. Aqui no Brasil nós temos até uma situação muito pitoresca, eu comentava isso ontem, numa palestra que fazia sobre exatamente o novo Código de Processo Civil e Direito de Família, na Cândido Mendes, que o Brasil é um país extremamente pitoresco, porque nós temos direitos existenciais, vários deles, que não são deferidos pelo Legislativo, sem lei. Eu me lembro de um almoço, até comentava ontem, lá na Academia Nossa de Direito Civil, tem alguns professores que são portugueses, tinha o professor Calvão, da Universidade de Coimbra, e no almoço eu conversava com ele, Kátia, e dizia assim, pois é, lá vocês admitiram casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele falou, nós legislamos sobre isso, vocês aqui também. Eu falei, não. Ele, não. Eu falei, não. Não tem lei? Eu falei, não. E pode ter casamento entre pessoas do mesmo sexo? Eu falei, pode. Sem lei? Eu falei, sem lei. Ele, o senhor está brincando comigo? Eu falei, verdade, não tem lei. Exatamente. Ele, não tem lei? Eu falei, não tem lei. E pode casar? Pode. Por quê? 4.2 do Supremo Tribunal Federal. Depois veio o ministro Salomão, disse que podia fazer a conversão, no outro acordo disse que podia ter casamento, veio o Conselho Nacional de Justiça, baixou uma resolução, dizendo que pode, os oficiais de cartório devem processar a habilitação de casamento e ainda punindo o oficial do cartório se não processar. Então pode, sem lei. Aí eu vi que ele estava tão impressionado, ele já é bem idoso, eu falei, agora que eu vou matar o velho mesmo. Aí eu provoquei. Eu falei, lá vocês também têm, há uma permissão legislativa para mudança de sexo. Ele falou, lá pode, mas até adotamos e tal. A comunidade europeia quase toda vem admitindo isso. Vocês aqui também admitem? Eu falei, admitimos, mas aqui tem lei. Eu falei, também não tem lei, não. Ele falou, não tem lei? Eu falei, não tem lei. E pode mudar? Eu falei, pode mudar, muda à vontade, não tem problema, sem lei. Mas como é que faz? Eu falei, tá bom, a resolução do Conselho Federal de Medicina que permite isso e tem a jurisprudência que ampara. Aí ele crente que já tinha acabado, eu falei, tem mais. Eu falei, lá vocês admitiram a ortotanásia, a morte digna, etc., por legislação, não é? Ele falou, não vai me dizer que isso também aqui foi admitido sem lei. Eu falei, foi sem lei também. Não tem lei? Eu falei, não tem lei. E pode? Pode, todo dia se faz isso aqui nos hospitais e tudo mais. Como é que pode? Pode, o Conselho Federal de Medicina. Então, veja, nós vivemos hoje num estado em que órgãos que não são do Legislativo que estão legislando. Eu até digo de passagem, sou favorável tanto ao casamento entre parceiros homoafetivos, sou favorável à mudança de sexo via cirurgia, inclusive com suas consequências registrais, mudança do prenome, etc. Sou favorável à ortotanásia, mas é bastante preocupante, porque os direitos nesse país estão sendo conferidos não por aqueles que foram escolhidos pelo sufrágio universal, pelo voto. Eu concordo plenamente, acho interessante a decisão do Supremo, mas vamos combinar que um direito existencial da maior gravidade, da maior relevância, foi decidido por 11 homens que nós não votamos nele, nem escolhemos eles para serem os nossos legisladores. Então, e ainda mais quando vem no caso das resoluções do Conselho Federal de Medicina, etc., órgão de classe e tal, que vai. Mas, por que acontece isso? Porque o Legislativo não legisla. O problema é esse, o Legislativo não legisla, está preocupado com o mensalão, petrolão e tudo o que tem por aí, não é verdade? E aí não legisla. Como não legisla,
para atender os anseios da sociedade, acaba tendo que o judiciário e outros órgãos assumir esse papel, o que é lamentável e preocupante. Mas é essa a nossa. Então, a jurisprudência veio encampando essa questão da possibilidade de, com a separação de fato, haver o rompimento do regime de bens. Alguns autores até aplicam, eu também acho que poderíamos aplicar, o 1683, que trata do regime de participação final nos aquestos. Lá diz que, cessada a convivência, cessa o regime de bens. Acho que poderíamos até aproveitar essa norma, por analogia, temos os requisitos de analogia, né? Conteúdo normativo para a hipótese fática A, ausência de conteúdo normativo para a hipótese fática B, semelhança entre as hipóteses fáticas, mesma razão de decidir. Então, me parece que poderíamos utilizar o 1683 como uma forma analógica de aplicação para dar o término do regime de bens diante de uma separação, de fato, dos cônjuges. Os princípios gerais do regime de bens. O primeiro é a liberdade da escolha de regime, o segundo, a variedade de regimes de bens, e o terceiro, a mutabilidade justificada. Na liberdade da escolha dos regimes, tem sede no 1639, que vai dizer que os cônjuges podem decidir quanto aos seus bens e o regime de bens o que lhes aprouver. Há um pequeno limite dessa liberdade, que é o artigo 1641, que logo eu trato dele, que impõe um regime de separação legal obrigatório. Então, limita um pouco. A forma dessa liberdade de escolha do regime de bens, ela vai se dar por dois termos. Se for regime legal de bens, a forma é termo no processo de habilitação. Se for os outros demais regimes, é através de pacto antinupcial via escritura pública. Essa questão da variedade de regimes, de poder escolher os regimes, ela é muito grande no direito brasileiro, e isso, em tempos passados, não era dito com muita clareza na doutrina pátria, mas hoje está às escâncaras em quase qualquer manual de direito civil. Os nubentes podem escolher qualquer um dos regimes standard, podem, inclusive, misturar os regimes, criar um novo regime, desde que não ofenda princípios de ordem pública. Não é? Em caso de silêncio, vai prevalecer sempre o regime da comunhão parcial de bens, o regime legal. Então, essa extensão da mutabilidade do regime pode ser de escolher mistura de regimes ou criar até um regime. Na mutabilidade do regime de bens, que permite a mudança de regime de bens no Brasil, a doutrina se preocupa com essa mudança do regime de bens. Ela vem no parágrafo 2º do 1639, que diz lá: é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial e em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiro. Essa mudança do regime de bens, ela vem agora prevista expressamente também de maneira procedimental no novo Código de Processo Civil. É o artigo 734 do Código Civil, do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil. O artigo 1734, ele vai tratar agora, no capítulo que trata de separação, divórcio, extinção de união estável consensual, ele trata do procedimento da mudança de regime de bens, que nós não tínhamos no Brasil procedimento para isso. Era também feito, nosso jeitinho brasileiro, se fazia isso aqui. Agora vem o artigo 734 do novo CPC, diz: a alteração do regime de bens no casamento, observados os requisitos legais, poderá ser requerida motivadamente em petição assinada por ambos os cônjuges, no qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiro. Então, aqui já começa um problema. Quais casais casados sob quais regimes podem pleitear a mudança do regime de bens no Brasil? O OBS está diretamente ligado ao 1641, que é aquele que impõe o regime de separação obrigatória de bens, o regime legal de separação. O 1641
ele vai dizer obrigatório o regime da separação de bens das pessoas que não observaram as causas suspensivas, da pessoa maior de 70 anos e de todos que dependerem para casar de suprimento. Então, aí se exige que seja feito sob o regime da separação obrigatória de bens. A doutrina vem oxigenando isso, dizendo que no caso das causas suspensivas, se elas não mais subsistirem, seria possível a mudança do regime de bens. Então, por exemplo, teve causa suspensiva porque não foi feita a partilha, e durante o casamento a partilha foi feita. Então, poderia haver a mudança do regime de bens. Eu também concordo com isso. Não é? Na questão dos 70 anos, é que fica complicado, porque como é que você vai ter uma mudança? Depois de 70, lamentavelmente, vem 71, 72, 73, não dá para poder mudar aqui. Aqui poderia se argumentar, e alguns argumentam, não é, de que nós teríamos aí uma inconstitucionalidade do texto legal, porque ele violaria um direito de patamar constitucional, qual seja o Estatuto do Idoso, que veda qualquer discriminação que tenha por fato determinante a idade. E o critério adotado em 1641 é exclusivamente a idade. Ele sendo saudável, não sendo saudável, são, insano, pouco importa, o critério aqui é a idade. Diante disso, poderia se arguir essa inconstitucionalidade. Mas também aviso aos alunos e candidatos que o Superior Tribunal de Justiça, de maneira pacífica, vem julgando casos com regime de bens de separação obrigatória, entendendo que ele é absolutamente legal. Eu, particularmente, também entendo que deveria ser inconstitucional, porque ele viola direito subjetivo do idoso por único critério exclusivo da própria idade. Tem-se entendido já de maneira pacífica, apesar de 2039, que também pode mudar o regime de bens aqueles que se casaram antes do novo Código Civil. A jurisprudência sobre o tema eu vou passar aqui. Há uma jurisprudência que eu colhi do STJ, 142, 76, 39, o resto de São Paulo, ministro Vilas Boas Cueva. Casamento, regime de bens, alteração, necessidade de motivação. E diz ele, à luz da melhor interpretação, o artigo 1169, parágrafo 2º, 2002, são exigíveis justificativas plausíveis e provas concretas de que a alteração do regime de bens eleito para reger o matrimônio não prejudicará nenhum dos cônjuges nem terceiros. Eu citei esse acordo porque há alguns livros de doutrina que, de maneira pacífica, dizem que não haveria, que pese o texto do Código Civil falar que será motivado, e agora reiterado isso no 734, que não haveria necessidade e o juiz não poderia se imiscuir nas causas justificativas da mudança do regime de bens. Eu entendo que deve se imiscuir, sim, exatamente para preservar direitos de terceiros. Uma questão que demanda aqui discussão é quando se faz a mudança do regime de bens, a partir de quando ou qual é o termo acor dos seus efeitos. Seriam efeitos retroativos ou efeitos somente dali para frente? Ex nunc ou ex tunc? Me parece que, em princípio, será a partir da mudança que vão vigorar os seus efeitos. Mas também me parece bastante razoável entender que, em determinadas hipóteses, só terá sentido em se admitir uma mudança de regime de bens pretendida pelo casal se ele retroagir à data do casamento. Suponha que eles são casados pelo regime da comunhão parcial de bens e eles resolvem mudar para o regime da comunhão universal de bens. Só tem sentido em vigorar regime de comunhão universal de bens se essa mudança retroagir a data do casamento para atingir os bens anteriores a esse, senão não tem sentido nenhum. O mesmo se dá se eles também fizerem o regime da separação convencional de bens, terá que retroagir sob pena de nenhum efeito. Então, por isso também me parece que, nessa questão dos efeitos do casamento, eles terão efeitos, em princípio, para a frente, mas poderão também ter efeitos retroativos.
E me parece também, agora aqui eu peço uma salva de palmas para o professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, que irá tomar assento, depois de interromper a Valéria. Senta aqui. Vou arriscar de ser preso, parece um desembargador. Deixa eu levantar aqui, desembargador é diferente. A gravata que eu ganhei de Vossa Excelência. Ele que me deu essa gravata ontem, falou, se você não usar amanhã, peço mandado de prisão. Falei, então, tá certo. Tudo bem? Tudo. Excelência, está satisfeito? Quer alguma coisa? Só uma aguinha. Aguinha tá bem? Cafezinho? Não. Não quer não? Desembargador tem que tratar assim, né? Sabe que juiz acredita que é Deus, desembargador tem certeza, não é verdade? Com Deus a gente não fala assim, de qualquer jeito, não. A gente trata com respeito e diferente, né? Então, veja bem. Então, dizia eu, e me parece que há, no próprio texto legal do Código Civil, que trata da mudança do regime de bens, como também no próprio texto do 734 do novo CPC, um indício de que ela pode ter efeitos retroativos dessa mudança, porque diz que vai preservar os direitos de terceiros. Ora, só tem sentido eu ressalvar direito de terceiros se ela tiver efeito retroativo, porque dali para frente, depois de ter sido homologado, registrado e averbado, não há mais direito de terceiro de boa-fé para ser preservado. Então, me parece que essa mudança no regime de bens, ela pode efetivamente ser alterada. O outro aspecto do regime de bens é a questão do pacto antinupcial. Não é? A forma tem sede lá no 1653 e esse pacto será por escritura pública. Se não for por escritura pública, anula o pacto, se não vingar o casamento, ele é simplesmente ineficaz. Nesse pacto antinupcial, o que se discute é o que pode ser estabelecido nesse pacto. Questões de direito patrimonial, todos concordam. É possível estabelecer no pacto. E algumas questões de direito existencial, podem ou não podem ser estabelecidas no pacto antinupcial. A doutrina majoritaríssima aqui entende que os deveres do casamento 1566 são normas imperativas. Fidelidade recíproca, coabitação, mútua assistência, dever, sustento, guarda e educação dos filhos. Então, não se poderia. Há, porém, uma corrente minoritária, da qual eu também faço parte, no direito de família, que eu me lembre aqui, sustenta isso em obra publicada, estou falando só aqueles que têm texto publicado. Professor Gustavo Tepedino, professor Cristiano Chaves, eu também penso assim, que o casal pode, no pacto antinupcial, afastar o dever de fidelidade recíproca, que é norma que grande parte da doutrina, a sua infinita maioria, entende que a norma imperativa, portanto, não poderia ser afastada pela vontade dos particulares. O afastamento desse dever de fidelidade recíproca tem que ser em relação a ambos, não pode ser em relação a um, porque violaria o princípio da isonomia entre os conviventes, e eu penso assim por um motivo simples. Norma imperativa é aquela que o Estado tem o poder de fazer ser cumprida coercitivamente. Se o casal de pleno acordo, num pacto antinupcial, estabelece que não haverá entre eles dever de fidelidade recíproca, como que o Estado vai coagir a eles cumprir esse dever de fidelidade recíproca? Vai colocar um PM na porta de cada casa? Se ela tiver fetiche de farda, é o pivô do adultério. E adultério não é mais crime? Certo? E adultério não é mais crime. Então, me parece que fica ao alvedrio do casal, tem que ser em relação a ambos, eles estabelecerem o dever de que querem, não querem cumprir o dever de fidelidade recíproca. Exatamente. É a autonomia deles. Ele esclareceu, não se discute mais culpa. Não se discute culpa. Quer dizer, então me parece que tudo leva a esse sentido. Mas a doutrina, se pegar aí nas obras publicadas, eu parto sempre do que está escrito, né? Verba vola de scriptimanis. Nos livros, a maioria vem estendendo que
esses deveres são de norma imperativa e, portanto, não podem ser afastados pela vontade dos particulares. Né? Outra questão ainda a se discutir no pacto é se esse pacto ele poderia tratar de indenização no caso de violação dos deveres do casamento, exatamente da violação dos deveres do casamento, não é? Aqui é uma matéria tormentosa, se poderia se fixar isso. Me parece que se for em relação a ambos, eu não vejo por que impedir, porque sempre preso ao princípio da isonomia. Agora, temos que tomar um certo cuidado, porque nós estamos tirando a culpa do direito de família e estamos acabando incutindo ela através de uma indenização, por via indireta, via indenização. Também tem que tomar um certo cuidado para não patrimonializar o direito de família, que tanta luta foi para despatrimonializá-lo. Então, de repente, com o reconhecimento de indenizações, a gente acaba patrimonializando aquilo que estava sendo despatrimonializado. Mas, enfim, no dever de coabitação, também não vejo nenhum problema de que o casal estabeleça que não haverá dever de coabitação, que um possa residir num lugar, outro possa residir em outro. Dois daqueles deveres ali parece que estão íntegros, e aí tem uma unanimidade doutrinária, que é o dever de mútua assistência, que não pode ser afastado entre eles previamente, é até possível depois, se quiser renunciar, mas previamente não pode, e o guarda educação dos filhos, e me parece também o respeito e consideração mútuos, porque está ligado diretamente ao direito da personalidade. Nós temos 5 regimes no Brasil. Primeiro, o regime da comunhão universal. Segundo, o regime da comunhão parcial. Terceiro, o regime da separação obrigatória, o da regime convencional, e o regime, por último, que eu nem vou tratar dele, que é o regime de participação final nos aquestos, que é um regime absolutamente psicopático. Se você tem um inimigo íntimo e você queira fazer o inferno na vida astral dele, você recomenda que ele se case sob o regime da comunhão de participação final nos aquestos, na verdade, e aí, quando ele pretender se separar, você vai ter verdadeiros regozijos, entendeu? Porque é um regime absolutamente louco, absolutamente. A sorte é que parece que não tem vingado muito, segundo informações, eu falei na Noreg, segundo informações dos cartórios de registro civil, a incidência dele é pequena. Só vi um caso de participação final e deu um maior azar, que é um sujeito que resolveu casar por participação final com a mulher e colocou uma cláusula que um não herdava do outro. Morreu. Aí, como ele não tinha descendente, soube quem? A sogra e a viúva. E a sogra foi para o STJ e disse o seguinte: você vê como é que dá azar esse regime, é tão horroroso que dá azar. Só eu sou herdeiro que você renunciou. Aí o STJ disse que aquilo era discussão de herança de pessoa viva, a cláusula era nula, etc. É uma psicopatia, realmente. Esse. Aqui a gente que devia legislar, nós não legisla, e quando legisla umas coisas dessas. Mas está aí o regime de participação final dos aqueles, quem quiser adotar. O regime da comunhão universal, ele depende de pacto antinupcial. E aí é o 1667, que vai dizer que todos os bens presentes e futuros se comunicam. Então, aqui é propriedade de mão comum, eles são meieiros da totalidade dos bens. Mas, mesmo no regime da comunhão universal, há alguns bens que não vão se comunicar. Estão no 1668, que vai dizer que bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade, tem que ser herança com cláusula de incomunicabilidade em favor de um dos cônjuges, essa herança não se comunica com o outro cônjuge, ainda que seja o regime de comunhão universal. Então, 1668, número 1. Também, no caso, os bens gravados de fideicomisso, dívidas anteriores, as doações antinupciais feitas por um cônjuge a outro com cláusula de incomunicabilidade, então, numa possível separação, esse bem não haverá comunicação, e os bens referidos no 5 a 7 do 1659. Mesmo em relação a esses bens que não se comunicam, os frutos desses bens se comunicam. Se tiver rendimento, se comunicam. Por exemplo, tinha aquele imóvel que não se comunicou porque veio por doação com cláusula de comunicabilidade, esse imóvel foi alugado, sob os aluguéis, esses aluguéis se comunicam por previsão expressa do 1669 do Código Civil. Esse regime da comunhão, ele também vai
se dissolver com a separação ou com o divórcio. E depende da manifestação de vontade das partes. O regime que mais vigora no Brasil, e é o regime mais justo, é o regime que parece que é mais, que atende aos anseios da sociedade, é o regime da comunhão parcial, que é o regime legal de bens. É um regime que evita o enriquecimento sem causa, é um regime bastante justo, que diz assim, tudo que eu consegui com o meu esforço pessoal e com a minha família de te conhecer é meu. Tudo que você conseguiu com o seu esforço pessoal e através da sua família é seu. Tudo que nós vamos construir junto é nosso. E sobre esse nosso haverá a meação dos aquestos, que será feita a partir. Então, é um regime que, em tese, não necessita de pacto antinupcial, né? Não precisa de pacto, que é o regime legal de bens. Mas, mesmo esse regime, que é o regime legal de bens, que na sua infinita maioria não tem pacto antinupcial, ele admite que se faça pacto antinupcial, por exemplo, para estabelecer sobre quem será a administração do acervo dos bens particulares e também para efeito de compra e venda entre eles, o artigo 499, né, matéria de especialidade do professor Marco Aurélio Bezerra de Mello. Nesse regime, que é o regime legal, que é o da infinita maioria dos brasileiros, se comunicam os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, ainda que em nome de um só deles. Então, depois do casamento, ele compra um imóvel no registro lá no contrato e também no registro imobiliário, consta somente o nome do varão. Não tem problema nenhum, esse bem se comunica, a título oneroso, adquirido na constância do casamento. Também, se um deles ganha na loteria, também se comunica, porque o inciso 2 diz por fato eventual. Bens adquiridos por herança ou legado, e agora aqui doação, desde que seja feito quem em favor de quem? De ambos os cônjuges. Logo, no regime legal de bens, o que vem por herança, em regra, não se comunica ao outro cônjuge, salvo se for em favor de ambos os cônjuges, tanto por herança como por doação, por atos de liberalidade intervidos ou causa-morte. E também as benfeitorias e bem particulares de cada cônjuge. Também haverá, juntamente com os frutos comuns. Os frutos, quer de bens comuns, quer de bens particulares de cada um deles. E os bens que não se comunicam? Aqui nós temos o bem que cada cônjuge possui ao casar, porque diante do casamento não se comunica, porque é só dos aquestos, né? Os que sobrevierem por doação ou sucessão, os subrogados no seu lugar, e os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, em subrogação desses bens. Então, aqui, eu costumo dizer que, se ela é casada com ele sob o regime da comunhão parcial de bens, e um belo dia ele chega em casa e diz para ela assim: meu amor, eu acabei de comprar um apartamento belíssimo na Vieira Soto, de 500 metros quadrados. Antes dela ficar absolutamente feliz de saber qual será a reação desse fato, ela deve perguntar para ele: meu amor, minha vida, minha paixão, você comprou esse bem com o dinheiro daquele imóvel que você tinha antes de casar? Ele disser: foi. Ela deve servir o jantar, porque é o dever de uma boa esposa. Entretanto, se ele disser não foi com aquele dinheiro da venda daquele imóvel, foi com o dinheiro de agora, ele merece uma noite inesquecível. Na primeira hipótese não se comunica, na segunda hipótese se comunica. Também não vão se comunicar as obrigações anteriores ao casamento, né? E de ato ilícito, salvo se for em benefício do casal. Há uma crítica séria no inciso 6 e 7 do 1659. Grande parte da doutrina critica ferozmente esses dispositivos e a jurisprudência vem mais ou menos até encampando essa implicância da jurisprudência sobre o artigo 1659, que diz que não vão se comunicar, não é?
1649. Exclui-se da comunhão. O inciso 5 diz, não, o 6 diz, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. 7. As pensões, meios rolos, montipios e outras rendas semelhantes. Me parece que realmente tem toda a razão em se criticar o dispositivo que diz que proventos de trabalho não se comunicam. Não, evidentemente, o futuro, depois de uma possível separação. Porque se nós pensarmos que pequena parcela da população brasileira tem propriedade imóvel, segundo pesquisas que tem, mais de 90% tem um único imóvel, mas ainda é uma parcela pequena da sociedade. Se você diz que não vai se comunicar os proventos do trabalho, renda multiplica é quase tudo, porque eles possam ter de realidade de patrimônio. Então, a doutrina critica isso daí, cria um egoísmo, quebra aquele princípio da solidariedade do casamento, não é verdade? Ficar ganhando dinheiro e tentando guardar o meu. A jurisprudência vem de maneira reiterada em várias hipóteses do STJ, decidindo que no regime da comunhão universal, verba trabalhista, verba indenizatória se comunica, inclusive de FGTS. Vou citar só alguns aqui. Por exemplo, no 146.7151, em que é ministro Marco Buzzi, diz lá, a indenização trabalhista recebida por um dos ex-cônjuges após a dissolução do vínculo conjugal, mais correspondente a direitos adquiridos na constância do casamento, celebrados pelo regime da comunhão universal, integra o patrimônio comum do casal. Também o RESP 25.84.65 vai dizer lá, comunicabilidade de verba indenizatória, interpretação do 1658, número 6, exatamente que trata dos proventos do trabalho. No regime da comunhão parcial ou universal de bens, proventos não se comunicam. Tais verbas, ser percebidos por um dos cônjuges na constância do casamento, transmudam-se em bem comum, mesmo que tenham sido utilizados na aquisição de qualquer bem imóvel. O mesmo raciocínio, fato gerador proveniente de ocorrer durante a vigência da sociedade conjugal. Outro, 128.1222. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, comunicam-se no regime da comunhão universal de bens as verbas trabalhistas originárias na constância do casamento. E vai embora. Patrimônio comum, também pedindo, dando indenização, também no caso de FGTS, entendendo que se foi adquirido na constância, que vai receber depois, haverá comunicação. Então, nós temos aí uma jurisprudência também pacífica nesse sentido, reiterando a crítica merecida do artigo 1659, número 6. Ainda na comunhão parcial, a administração e venda de imóvel. A administração dos bens particulares, diz lá, e as disposições dos bens constitutivos do patrimônio particular compete ao cônjuge proprietário, salvo conversão diversa em pacto judicial. Esse 1665, que diz que pode dispor, se refere somente a bem imóveis. Se for bem imóvel, necessita como ordem da outorga do outro. Regime da separação legal de bens. Esse regime aqui de separação obrigatória, me parece também que ele é bastante complicado. Eu acho até que ele é relativamente ineficaz. Eu achava que era mais ineficaz do que é agora, por força da jurisprudência também do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Essa é uma norma restritiva de direito e ninguém discute. Ainda que você não vá apelar para a inconstitucionalidade da norma, é uma norma restritiva de direito. Diz que aquele com mais de 70 anos tem que casar pelo regime da separação de bens. Ora, é princípio de rebelião, que a norma restritiva deve ser interpretada restritivamente. Então, eu sempre entendi que se eles são casados pelo regime da separação de bens, com mais de 70 anos, regime de separação obrigatória. Mas que ele poderia constituir união estável com mais de 70 anos e estabelecer via contrato o regime da comunhão parcial de bens ou o regime da comunhão universal, já que a lei se refere exclusivamente a casamento.
Eu sempre pensei nisso. Acontece que, apesar disso, a jurisprudência do STJ, ela vem entendendo que essa limitação da obrigatoriedade do regime legal da separação também se aplica à união estável, isto é, aquele que constitui união estável com mais de 70 anos, está sujeito a um regime de separação legal de bens, excluindo aquela previsão genérica do 1725, que diz que na união estável, quando não há contrato, o regime que prevalece é o regime da comunhão parcial de bens. Essa jurisprudência vem, o que eu digo no Brasil vai se inovando bastante via jurisprudencial, entendendo que não, se for maior de 70, também terá regime de separação obrigatória. É o RESP 140-34-19 de Minas Gerais, ministro Ricardo Vilas Boas Coeva, que diz o seguinte: é obrigatório o regime de separação legal de bens na união estável quando um dos companheiros no início da relação conta com mais, na época, 60 anos, agora 70. No regime da separação obrigatória apenas se comunicam, e diz mais, bens com esforço comum, o que também eu não entendia como a melhor interpretação da súmula 377. Parece que a súmula 377, ela veio pelo Supremo Tribunal Federal, exatamente foi uma reação na época, quem viveu se lembra, de repudiar o regime da separação obrigatória. Então, aquela súmula 377, ela praticamente desmoralizava o regime da separação obrigatória, porque ela diz que os bens adquiridos na constância do casamento, mesmo na separação obrigatória, se comunicam. Se nós tivermos isso como presunção, o que acontece? O regime da separação obrigatória vira um regime de comunhão parcial de bens. Não é verdade? Onde é presumido o esforço comum. Eu sempre também entendi assim, mas veio um acordo, esse que eu citei, do ministro Coeva, dizendo que não, que é a necessidade agora do esforço comum. Eu sou contra a separação. Então, entendendo que a união estável também se aplica o regime da separação obrigatória se ele tiver mais de 70 anos. Essa questão do mais de 70 anos eu acho uma grande bobagem, pelo seguinte, porque, veja bem, ele não pode mais constituir união estável com mais de 70 anos, não pode. Mas ele pode fazer uma doação, desde que não seja oficiosa, de 50% do seu patrimônio, não é verdade, no momento da doação, daquilo que ele poderia dispor para o testamento, não é isso? Então, ele pode fazer a doação. Mas mais, o que é que impede que ele, que não é pródigo, normal, viaje para Las Vegas e torre todo o patrimônio dele na roleta no 14 preto? Vai medir. Ninguém vai medir. Então, me parece que é uma verdadeira loucura. Esse é uma discriminação mesmo, terrível. Eu até, no meu casamento, ele falou tanto da união estável, mas eu casei depois. Veja que a paixão é grande, né? Vivi união estável, depois de 3 anos, no estágio probatório, nós casamos. E eu dei sorte, que foi eu que fiz a união estável. É ele que fez a união estável. Dei sorte. Deu sorte. Ela agradece todo dia. Eu também. Então, eu, de implicância, eu estava com 59 anos. Eu falei assim, vamos marcar o casamento. E marcamos o casamento. Foi a... Já está aí, como é o nome dela? Maria Celeste. Celeste, que fez a celebração desse casamento. E eu falei, vamos marcar o casamento no dia 5 de maio, que eu faço aniversário no dia 6 de maio. Que aí eu vou tirar onda das palestras. Você está vendo? Não é parcial. Se fosse no dia seguinte, tem que ser regime legal. Acontece quando morreu os proclamas, saiu a lei alterando de 60 para 70. Fazê-la esperar mais de 10 anos, eu sofreria algumas agressões. Então, acabou que não pude tirar onda. Mas veja que realmente é um absurdo manter isso. Veja que está saindo aí a PEC da Bengala, né? Estão discutindo aí. Isso mesmo. Daqui a pouco eles vão mexer aqui, né? Porque aí vão colocar 75. Vai mexer de 60 para 70, quando sair a PEC da Bengala vigorar, vão dizer que é 75. Qualquer prazo, qualquer idade fixada, me parece que é um verdadeiro absurdo, não tem sentido. Então aqui está. Beleza, quantos que você Na hora de 60, 30, né? 14? os bens adquiridos, exatamente. 30, não foi não?
Veja bem. E temos, finalmente, o regime da separação convencional de bens, né, em que há uma liberdade de administração, liberdade de alienação e liberdade de gravar os bens. Estipulada a separação de bens, diz o 1687. Estes permanecerão sob a administração exclusiva de um dos cônjuges, os quais poderá livremente alienar, gravar de ônus real. Esse regime da separação convencional de bens, há uma divergência de interpretação se o bem adquirido naquela constância haveria uma comunicação ou não. Sempre, inexoravelmente, para uns não haveria comunicação. Se o regime da separação adquiriu ali, não haveria comunicação. Nesse sentido, pensa exatamente a professora Raquel Delmas, que por acaso é minha esposa. Eu penso de maneira diferente. Divergência de direito civil com dois professores de direito civil dentro de casa é um negócio complicado. É complicado. Eu me lembro, eu entendo que se ele, por exemplo, ela chegou, fez para ele, foi comprado um imóvel de R$1 milhão, pago na escritura pública com 2 cheques. Um cheque de 500 mil dela, um cheque de 500 mil dele. Me parece que dizer que esse bem ficou só no nome dele, não haverá comunicação, eu concordo com isso. Eu acho que deveria haver comunicação. A Raquel segue aquela doutrina que entende que não haveria, porque foi adquirido na constância do regime da separação de bens, não haverá comunicação. Até uma vez ela estava fazendo uma palestra lá na Estácio de Copacabana, ela defendendo a tese, eu cheguei atrasado, sentei, ela falou, parece até que o professor Leandro tem uma posição contrária. Eu falei, não, já mudei de opinião. Eu não sou besta de discutir isso daí. Mas eu acho que se o bem foi adquirido, porque ela diz, não, eles casaram, foi regime convencional, houve uma manifestação de vontade na escritura de que não queriam que nada se comunicasse, e, portanto, não haverá comunicação. Eu acho que só não haveria comunicação se ficasse demonstrado, neste caso, nessa hipótese específica, que havia um ânimos donante da parte dele para ela, ou da parte dela para ele. Isto é, uma liberalidade. E aí sim, não havia ânimos donante, e parece que deve haver a comunicação dos bens. Aqui, uma hipótese que eu separei aqui para tratar e deixar para o final, dois acordos muito interessantes em relação à união-estado, que diz respeito à aquisição patrimonial. Esse acordo é muito interessante. É o acordo 145, 46, 43. 145, 46, 43 do Rio de Janeiro. Marcos Aurélio Belize. Ele aqui faz uma diferença, e aí é que é a linha cinzenta, entre o tal do namoro qualificado e a união-estado. Dizem, vou dar exemplo do Japão, não é verdade? Claro. O estrangeirinho. Osaka. Porque aqui no Brasil eu sei que ninguém faz isso, nenhum dos presentes níveis da situação, tem certeza. Mas no Japão diz que acontece muito. Dizem que ela frequenta a casa dele há mais de 10, 15 anos, de sexta a domingo. Entra na sexta e sai no domingo. E frequenta também uma vez por semana, na quarta-feira. Ele está depressivo, ela tira lá o seu plantão. Isto é namoro qualificado ou isso é união-estado? No caso aqui, repare, eles viajaram. Ele a trabalho e ela para fazer mestrado. Lá. Namorando. Ele comprou um imóvel lá. E como estava no exterior, namorando, moraram onde? No mesmo imóvel. Não foram morar em 2 hotéis. Ou ele e ela no hotel. Estavam namorando. Vieram para o Brasil, depois de 3, 4 anos. Aqui casaram-se pelo regime da comunhão parcial de bens.
Após o casamento, mais alguns anos, houve a dissolução do casamento. E ela requer a meação daquele imóvel adquirido quando eles estavam lá no exterior. O ministro Marcos Belize entendeu que aquilo ali era namoro qualificado, mesmo eles tendo vivido juntos sob o mesmo teto durante 4 anos. Então aqui vem uma questão interessante da união estável, porque se discute se pode haver união estável sem morar sob o mesmo teto, quase todos concordam, mas aqui é exatamente o inverso, morando sob o mesmo teto, não configurando união estável. Entendeu que era mero namoro e que, portanto, não havia direito a ela a meação daquele imóvel adquirido lá, porque tratava só de namoro qualificado, e ele usou, inclusive, como argumento. Tanto se é verdade que eles não tinham intenção de constituir família, que quando fala em intenção de constituir família, leia-se, tem que ter constituído uma família. Cuidado, né? Só ter um projeto de tentar constituir. Tem que viver como se casado fosse, para caracterizar a união estável. Dizem, se fosse isso, eles teriam feito um argumento, esse último eu achei até, confesso, com todas as vênias, que não me convenceu muito, que eles teriam feito a conversão de união estável e casamento. E exatamente não fizeram essa opção, fizeram a opção por casamento com o regime da comunhão parcial de bens. Esse argumento não me convence muito, especificamente esse argumento, porque nós sabemos que no Brasil fazer conversão de união estável e casamento é mais complicado do que casar, é mais fácil casar. O índice de conversão, todo mundo que vive união estável não vai lá no registro civil para ninguém faz conversão de casamento. O cara vai habilitar. É mais prático casar do que fazer a conversão. Então, ele usa esse fundamento. Uma outra hipótese também interessante era um rapaz que era esquizofrênico, esquizofrenia grave, e desde 1982. Quando chegou em 2006, ele foi interditado. E depois de 4, 8 anos, durante esse período todo, ele morava com os pais e a família contratou uma moça que cuidava dele durante esse período todo. E ela veio pleiteando depois uma dissolução de união estável. E o STJ entendeu que não havia dissolução de união estável por um motivo simples. Como ele era incapaz, e até usou um instituto do direito civil bastante interessante, que é chamada incapacidade natural, que é aquela do doente mental ainda não interditado, e adotou a tese do professor Zé Carlos Barbosa Moreira, de que mesmo o doente mental não interditado, o ato por ele praticado é nulo. O professor Barbosa Moreira diz isso, que a lei fala sobre nulo o ato praticado pelo absolutamente capaz e não pelo absolutamente incapaz e interditado. Eu, particularmente, não compartilho também dessa opinião. Eu sigo o professor Orlando Gomes, entendendo que o ato, nesse caso, é anulado, em caso de incapacidade natural e não nulo. Até porque vai ter que provar, como diz o professor Orlando Gomes, e é a tese adotada expressamente pelo Código Civil italiano, que é ato anulado, porque fora dessas hipóteses aqui, você fica com uma espada de Damocles na cabeça. Você vai comprar um imóvel de alguém, ele aparentemente não é um doente mental, você tira a certidão de interdito, ela fazendo tudo perfeito, você compra o imóvel. Depois vem se comprovar que ele era doente mental naquela época que você celebrou um negócio jurídico com ele. Se você entender que é nulo, independentemente do prejuízo, você vai anular. Então, me parece que é mais seguro, que é texto expresso do Código Civil italiano, da doutrina italiana como consequente por sua unanimidade, do Brasil, do professor Orlando Gomes, é a minha visão, que nesse caso de incapacidade natural, o ato é anulável e não nulo. Pois bem, aqui o superior entendeu que era nulo, adotando a teoria muito bem defendida pelo professor Barbosa Moreira, e como diz que todos os impedimentos do casamento também impedem a constituição de união estável, diz o Código Civil, salvo se ele é casado, se estiver separado de fato, entendeu que não havia união estável naquele período e, portanto, aqueles bens que eram dele não se comunicavam com ela. Senhores, era o que eu tinha a falar sobre esse tema, que é um tanto quanto árido, mas espero ter tocado nos seus pontos principais. Muito obrigado a todos.